Boa noite, queridos amigos, colegas, estudantes, acadêmicos do Brasil, de fora do Brasil. Desde já agradeço a confiança de vocês, o carinho. Hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico. Agradeço ao querido amigo e reitor, Dr. Gabriel Lopes, pelo convite. Vamos falar sobre violência infantil. O tema da palestra é violência infantil, abuso e agressão, tortura psicológica ou física, direcionada para a violência intrafamiliar infantil. Antes de irmos para o método de avaliação cognitiva comportamental, que hoje você está aqui participando do registro desse método, é realmente uma palestra muito importante, né? Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o tema e em seguida, você enquanto profissional ou enquanto pai, mãe, responsável por alguma criança, educador, né? Acredito que vai conseguir colaborar para que os sintomas desse tipo de violência não prejudiquem o desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, eu vou passar diretamente aqui para o slide 3, tá? Violência intrafamiliar infantil. O que seria intrafamiliar infantil? É toda a ação violenta ou negligente tipificada dentro do lar onde a criança convive. Quer seja essa convivência com parentes ou com conviventes sem um vínculo consanguíneo. Ok? E é importante grifar também que, embora seja intrafamiliar, vocês podem até acabar presenciando certos tipos de violência psicológica ou física até em outros locais do meio da criança, como escolas, né? Grupos de amigos. Ao longo da palestra, nós vamos falar direitinho sobre esses atos, né, que são tipificados. Entendeu? É muito complicado. Então, assim, a criança, ela passa a ser apenas um ser submisso, né? Onde ela desenvolve bloqueios que pode vir a prejudicar o estado mental e, consequentemente, o comportamento dela no meio. Né? E esse tipo de abuso, né? Esse tipo de agressão, ele pode ter efeitos imediatos ou efeitos tardios. Hoje nós temos adolescentes que pensam em cometer suicídio, outros que cometem suicídio, como no caso do Japão, onde a cobrança é excessiva ao adolescente, porque por ser uma cultura mais conservadora, né? As exigências, tanto educativas como práticas, né? São muito fortes para que na idade adulta seja um adulto próspero e capaz. Aí o jovem adolescente, a partir de negligências ou de bullying, né, sofridos durante toda a trajetória do seu desenvolvimento, acaba sentindo um sentimento de impotência, de incapacidade, onde o suicídio para esse tipo de jovem, infelizmente, parece ser o melhor caminho. O índice de suicídio lá é muito grande, em outros países também, né?
Nós passamos recentemente aí por esse Mas nós susto temos um daquele jogo advogado especialista da do baleia nacional azul, né? que Então a presta sociedade consultoria em aos nossos si ela alunos, está tá? meio adoentada Presta consultoria com e relação cabe a à questão nós da ansiedade. fazermos ações que beneficiem, né? Esse despertar por uma vida mais segura e amparada emocionalmente das crianças para que essas coisas não ocorram, né? Então, vamos falar aqui os tipos de violência intrafamiliar. É a física, beliscões, chutes, socos, tapas, tá? Todo tipo de agressão física, tá? Que ocorre com a criança. Em alguns casos, acaba ocorrendo a morte da vítima, né? E isso, infelizmente, hoje não existe uma idade correta. Nós vimos casos aí de bebês que são brutalmente assassinados por agressores. Muitos deles são os seus genitores. Né? Violência psicológica, agressão verbal constante, bullying. A violência psicológica é uma violência muito preocupante, muito séria, né? Não somente pode ocorrer dentro do lar, né? Como fora, em escolas, em toda a atividade que a criança pratique, né? Alguns parentes mais próximos, até de forma inconsciente, quando criticam um defeito físico ou uma ação que a criança faça num tempo em que não está esperando, olha, você é lenta demais, você é lerda demais, ou como você está gorda, como você está magra. Quer dizer, às vezes acham que estão fazendo brincadeiras, mas não, está afetando, porque de repente aquela criança já não se aceita como é. Para ela ser lenta demais, ou ser gorda demais, ou magra demais, já é um problema. E com esse tipo de crítica, esse problema apenas se agrava, podendo causar transtornos, né? Então, também leva ao suicídio, também gera danos mentais e comportamentais. Tá? Violência sexual, tentar seduzir com ou sem contato físico, molestar, abusar ou estuprar, causa bloqueios mentais e comportamentais. Tá? Veja bem, no caso do abuso sexual, para a nossa doutrina jurídica existe uma diferença, e para a doutrina na área da saúde também, tá? Onde o pedófilo, ele é classificado como pedófilo, o doente, e clinicamente for comprovado com um tipo específico de transtorno previsto no CID. Para o pedófilo, existe a castração química ou tratamento. Agora, o abusador, o estuprador, é aquele que tipifica o ato, o abuso, com conjunção carnal, sendo peniana ou com as mãos, né? Ou mesmo molestando a criança, né, ou adolescente. Então, não necessariamente um pedófilo ele chega a ter um contato físico com a criança. Se tiver um contato físico com a criança, é um abusador, ok? E causa problemas mentais e comportamentais que podem ser observados. Uma coisa importante, interessante, é que, enquanto a criança está sendo abusada e molestada, o comportamento dela será outro. Os sintomas são aparentes. Se a criança for devidamente avaliada próximo ao ato, ela vai apresentar características. Agora, se ela for avaliada muito tempo depois do ato, pode ser que essa criança já não apresente tantos sintomas. Não quer dizer que ela não sofreu o abuso, né? Então,
No caso de violência sexual, a nossa legislação prevê que seja lavrado um boletim de ocorrência, um inquérito, e que a criança seja encaminhada ao Instituto Médico Legal para um perito avaliar se houve ou não rompimento de ímã, conjunção, abuso, são vários tipos de sinais que são avaliados, ok? Negligência. Negligência, todas essas, é uma das mais complicadas, porque a negligência ela não é aceita, geralmente, pelo culpado, ok? Quando você, um pai chega no seu consultório e fala, eu não entendo o que acontece com meu filho, eu não tive nada, hoje eu trabalho para dar tudo o que eu não tive para ele. Ele tem tudo, ele tem dinheiro, ele tem um videogame de última geração, ele estuda numa excelente escola, e ele é assim, mal criado, né? Bom, que bom que você dá tudo para o seu filho, mas e o apoio emocional? Você tem tempo de dar? Você senta, você conversa com ele, você participa das descobertas dele, você consegue sanar as dúvidas dele, você acompanha esse desenvolvimento do seu filho, você viu seu filho passar da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, ou não? Ou você não tinha tempo, ou o seu tempo era todo gasto para trabalhar, ganhar dinheiro e pagar os bens que eram um desejo seu. E realmente é um direito da criança, mas a criança precisa ser assistida. Além de ser pai e mãe ou responsável, nós temos que ser amigos das crianças, tá? Elas precisam de assistência. Então, a negligência ocorre quando você não dá o amparo emocional que a criança necessita, ou você passa para a criança a responsabilidade de ações que deveriam ser suas. Porque, de repente, você olha para o seu filho e vê que ele já tem 14 anos. Ai, não. Não, não. Não. Não sei o que aconteceu aqui, o computador apagou e voltou, mas espero que esteja tudo bem aqui. Não sei. Não sei. Realmente parece que foi um pico de luz aqui. Mas vou ver se está tudo encaixadinho aqui. Ok. Né? E então eu tive que dar uma paradinha. O computador tem vontade própria às vezes, né? Mas vamos lá. Então, o caso de negligência é quando você acha que o seu filho, por apresentar independência em suas ações, já é autossuficiente, já pode resolver todos os tipos de problemas que, na verdade, seriam sua responsabilidade. Negligenciar um filho é não assisti-lo, é não orientá-lo, é não compartilhar da sua vida. E isso, sim, causa danos. Nós podemos ver isso em vários tipos de sociedade, independente da classe social. Tanto o rapaz que convive numa comunidade onde a sua mãe trabalha quase 24 horas para poder dar uma vida pelo menos segura e confortável para ele, né? Nem sempre isso é pouco com ele, tá? Como em casos de uma classe social mais elitizada, onde o pai também é um alto executivo, ou a mãe, eles trabalham, viajam muito, ficam pouco tempo com o filho, embora ele tenha vários benefícios materiais, não tem o apoio emocional devido, tá? Então, o mesmo sintoma que um vai sentir, o outro também pode sentir. Isso pode ocasionar vários problemas, inclusive a dependência química, além dos transtornos. Vamos passar para o slide 5, que são as consequências. Bloqueios cognitivos comportamentais, distúrbios emocionais, baixo rendimento escolar e bloqueios de aprendizagem. Neste caso específico do baixo rendimento escolar, é um sintoma imediato que deve ser observado. Se
sim, incapaz de avaliar o motivo pelo qual o seu filho está baixando o rendimento escolar, procure o professor, procure um orientador pedagógico, um psicopedagogo, um psicólogo, algum profissional que tenha a capacidade de fazer esse acompanhamento. Às vezes, ocorrem outros tipos de distúrbios em decorrência das agressões, tá? Porque todo tipo de agressão desenvolve bloqueios. E esses bloqueios ocasionam transtornos mentais e comportamentais. Distúrbios sexuais, o aumento do desejo ou a inibição do desejo, isso já no caso da juventude ou da idade adulta, né? Distúrbios sexuais na criança, quando ela desperta de uma forma estranha, vontades, mexe muito nas genitais, uma curiosidade excessiva por atos sexuais, né? Então tem que ser observado. Por quê? Porque a criança ela não tem não que ter desejo sexual, tá? Isso foi matéria muito estudada por muitos psicanalistas, inclusive por Freud, né? Mas não, eu penso que cada fase tem o seu desenvolvimento, né? E se hoje uma criança, de repente, do nada, modifica seu comportamento sexual, esse comportamento é um sintoma e ele tem que ser analisado. Mudanças comportamentais que afetam a convivência no meio que vive, é tudo isso que nós estamos conversando, tá? E essas consequências podem ser imediatas ou tardias, né? Nós vemos hoje casos de adultos que de repente entram em depressão e não entendem o motivo de estar triste, ou preferem o isolamento familiar, o isolamento social, pode ser um sintoma, né? Porque alguns adultos, após passarem por essas situações desconexas familiares ou esse tipo de violência, eles criam um bloqueio mental. Eles tentam bloquear a memória do que houve. E de repente isso vai, se não for devidamente tratado, vai atingir mais para frente, né? Aqui são alguns sintomas. Vamos ver aqui. Alguns sintomas. Desmotivação, introspecção, a mudança comportamental, timidez excessiva, isolamento, comportamento agressivo, falta de concentração, perda temporária de memória, ansiedade, tiques, manias, mudanças alimentares. As mudanças alimentares são importantes sintomas. Começa a comer muito, excessivamente, ou de repente não consegue comer mais nada. Esse tipo de mudança pode ocasionar uma obesidade, um diabetes, uma bulimia, hipoglicemia, anorexia. Então, assim, são sintomas preocupantes que devem ser tratados antes que ocorra algo mais grave, né? Depressão, criança tem depressão sim, né? Fobias, medo de pessoas até que pareçam com o agressor, no caso, né? Ou medos que não existiam antes, medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de perder todos os parentes. Então, assim, vamos analisar. Alguns medos são comuns, outros não, são fruto desse tipo de violência. Mudança de aprendizagem escolar, mudança do sono, carência excessiva,
mudanças no olhar. Veja bem o olhar. Se você, enquanto profissional, conseguir analisar o olhar, eu às vezes brinco que o olhar, ele é fofoqueiro, ele conta muito. Por quê? Porque é a partir do nosso olhar que nós expressamos o que nós realmente estamos sentindo, o nosso sentimento atual, né? Existe uma técnica que chama avaliação de microexpressões. As microexpressões são expressões involuntárias praticadas em menos de 1 minuto e que expressam medo, raiva, nojo, felicidade, né? Então, se você conseguir avaliar essas microexpressões na face, a sua anamnese vai ser um pouco mais completa, além da linguagem corporal, porque todo ser humano hoje utiliza 70% de linguagem corporal e apenas 30% da linguagem verbal, né? Então, se você é pai, mãe ou responsável, ou se você é da área da saúde, é muito importante saber fazer essa leitura. Ela contribui muito para o entendimento dos sintomas da violência. Danos imediatos. Tá? Nós estamos agora no slide 7. Pânico noturno. Pânico noturno tem que ser muito bem analisado, porque se a criança não tinha medo de dormir sozinha ou de dormir de luz apagada, e ela passa a ter um medo muito aparente, nós temos que entender o porquê. Geralmente, em casos de abuso ou de tortura, eles ocorrem no período noturno, quando o responsável pela criança está dormindo e o agressor faz uso desse momento, do relaxamento do responsável, para poder vitimar a criança. E a criança, em sua total submissão, por vezes ainda é ameaçada e tão inocente que acaba não contando o que está acontecendo. Mas, consequentemente, os sintomas aparecem. Então, se o sono modificar, de repente começa a ter espasmos musculares, acorda à noite gritando, ou acorda repetidamente à noite, ou acorda de manhã muito mal-humorado. Acordar de mau humor é normal, todo mundo acorda, mas assim, excessivamente, todo excesso tem que ser observado, tá? Então, o pânico noturno é um sintoma muito característico, sim, e cabe ao responsável estar procurando uma ajuda especial caso ele ocorra. Descontrole das funções fisiológicas, como não conseguir segurar a urina ou mudança gastrointestinal, diarreia, sangramentos e cólicas. Pensando no caso de tortura ou abuso, geralmente quando a criança se depara frente ao agressor, ou ele de repente chega no ambiente em que ela está, uma reação comum seria urinar-se, não conseguir segurar a urina. É uma reação de medo. Tá? Caso de descontrole, dores de estômago, dores de cabeça, sangramentos geralmente ocorrem quando houve o abuso, tá? Nas partes íntimas, né? Diarreias, cólicas. Se no caso de uma menina, ela não está em período menstrual, é muito nova para isso, se não for outro tipo de doença comprovada, não é comum sentir cólicas, né? Então, observe. Culpa, raiva, ódio, vergonha, medo do agressor, medo de pessoas que lembrem as características do agressor. Isso é comum, tá? Quadros fóbicos ansiosos, quadros depressivos agudos, sintomas psicossomáticos, fobia social. No caso dos sintomas psicossomáticos, existem pesquisas de neurocientistas muito interessantes. Tá? Eu não me recordo agora, mas existe um livro de uma neurocientista norte-americana. Durante muitos anos, ela estudou pacientes com sintomas psicossomáticos que, no decorrer dos anos, acabaram realmente transformando seus sintomas em
doenças reais. Isso é muito complicado. Hoje, por exemplo, todo mundo sabe que para ter um infarto, uma informação muito básica, você tem uma dor no peito e formigamento no braço. Aí você está num dia de estresse, doeu seu peito, você já fica, opa, tá doendo meu peito. Formigou o braço, estou infartando. Primeira reação é correr no hospital. Quando chega no hospital, não, você não tem infarto. Você faz os exames e está tudo ok com os exames. Você chega a questionar o médico. Não, é impossível os meus exames estarem todos ok. Eu estou doente. Não, você realmente, você está doente. Mas você está emocionalmente doente. Também precisa de tratamento, mas fisicamente está tudo ok, tá? Então tome muito cuidado com os sintomas psicossomáticos, porque podem se transformarem em doenças reais, como o caso de um paciente que eu atendi que desenvolveu um bloqueio psicológico e estava ficando cego. Tá? Quando ele tratou o bloqueio mental, ele conseguiu reverter a visão dele, né? E voltou a enxergar um pouco mais, tá? De 15% que ele tinha de visão, ele voltou a uns 40%. É uma doença rara que não existe tratamento, cirurgia ou medicação, apenas a mente. A mente tem um poder muito grande. É o cérebro que determina cada ação nossa, cada fala, e cabe a nós conseguirmos conversar com essa máquina tão poderosa que é o cérebro. Se você conseguir mandar mensagens para que o seu cérebro armazene apenas as mensagens que são importantes para o seu desenvolvimento, a sua vida vai ser um pouco mais fácil. Porque erroneamente, não por culpa dele. Às vezes ele acredita que aquela informação ela é importante para você e pum, guarda aqui na caixinha. Mas essa caixinha aqui não é para coisas que te impeçam de evoluir. Então, eu costumo dizer que memórias são registros de vida e que não devemos jogar fora as memórias, mas temos que saber valorizá-las ou desvalorizá-las. Tudo aquilo que você viveu, viveu, pronto. Não tem como voltar atrás, tá? O tempo é o que há de mais importante em nossa vida, porque 1 minuto perdido, ele não volta mais. E então, tem que usar muito bem. Vamos lá. Vamos aos danos tardios. Sentimento de impotência e incapacidade. Confusão mental, transtornos psiquiátricos, dissociação afetiva, idealização suicida, sintomas de pânico, doenças psicossomáticas, depressão, culpa. São vários os sintomas, como vocês podem estar observando, que de repente são apenas avaliados ou no final da adolescência, no início da juventude. Geralmente o jovem de 17 anos, ele passa por uma fase parecida, porque o que ocorre? Ele não é adulto e ele não é mais adolescente. Ele ainda tem desejos de adolescente, mas ele já tem responsabilidade de adulto. Ele está passando do ensino médio para o ensino acadêmico. Então, ele tem que escolher uma profissão. Aquela confusão, aquela ansiedade que ele passa, ela é comum até. Mas se dentro dessa confusão houverem sintomas de isolamento excessivo, de cobrança excessiva, de culpa, aí sim precisa ser tratado, tá? Então, algumas das doenças, alguns transtornos, como transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline, vários transtornos de personalidade, transtorno de ansiedade, TDAH, eles podem ser avaliados durante a infância e quanto antes serem tratados, melhores serão os resultados, ok?
Aqui nós temos mudança no desejo sexual, afastamento familiar, pensamentos evasivos. Então, são sintomas presentes na vida diária dos pacientes, tá? Eu estou colocando esses sintomas, logo nós já estaremos chegando na parte principal, que é como fazer uma avaliação diferenciada, né? Vamos lá. No slide 9, fala que o Brasil é o país com maiores estimativas de maus tratos contra crianças no mundo. Não que seja único, não estou dizendo isso, nem fui eu que disse. Mas eu achei muito interessante essa pesquisa, porque, embora outros países existem violências gravíssimas contra crianças, né? Essa entidade realizou uma pesquisa baseada na situação econômica do país e no momento de crise. Todo momento de crise econômica, todo momento de crise econômica, ele causa um estresse mental, porque a população não consegue realmente suprir todas as suas necessidades. Os nossos direitos constitucionais, sabe, aqueles de segurança, moradia, saúde, educação, que está muito complicado, está muito difícil, mas nós não podemos deixar nos abalarmos, tá? Muito menos transformar essa incapacidade, esse sentimento de impotência, alimentar uma ira e descontar nos filhos, nas crianças, né? Então não pode, não tem como. Infelizmente aqui parece o professor Rodrigo Graci Oliveira, né, da PUC do Rio Grande do Sul, afirma, né, que a negligência física é caracterizada por atos de abandono da criança, privando-a de alimentos, vestuário, cuidados com a saúde, tá? Já indo por esse lado, vamos pensar um pouco também no lado jurídico. Filhos de pais separados, eu sou uma mãe separada, então, assim, infelizmente, outro tipo de violência, nesse sentido da negligência, está acontecendo muito no caso de pais separados, que é a alienação parental. Quando um pai ou uma mãe, com raiva do ex-cônjuge, usa o filho para conseguir algum resultado com o ex-cônjuge, né? Então, ficar falando mal, ficar utilizando o filho como uma ferramenta ou como uma arma, estar sendo violento com a criança. Temos que ter muito cuidado. Uma coisa é separação conjugal, outra coisa é ser pai, ser mãe. Ser pai, ser mãe é para o resto da vida. As responsabilidades com o filho não mudam, tá? É seu direito conviver, é seu direito separar, é seu direito ter uma nova vida. Mas nunca utilize seu filho como uma ferramenta de vingança. A alienação parental é muito grave. Aqui, quais são os danos da violência? São danos: doenças mentais, doenças metabólicas, obesidade, diabetes, hipoglicemia, como eu já havia falado, né? Dependência química. Não vamos julgar os jovens antes de saber o porquê, tá? Dependência química é errado, é muito errado. Álcool. O álcool também é muito perigoso. Álcool, fármacos, qualquer tipo de droga ilícita, né? Mas antes de julgar o porquê que aquele jovem está utilizando esses
essas drogas, né? Vamos buscar um motivo. E se descobrirmos um motivo, vamos tentar tratar. Todo mundo merece uma segunda chance. De repente, essa dependência química é fruto de uma violência intrafamiliar infantil. Aí, a criança não é culpada, ela é vítima. Tá? Neste caso específico, vale lembrar que os pais também precisam mudar o seu comportamento. Aqui no slide 11 eu coloquei alguns símbolos da pedofilia, porque eu achei importante. Não necessariamente todo mundo que usa uma borboleta, um coração assim, ou uma pirâmide dessa, é um pedófilo, mas são símbolos que geralmente em sites de pedofilia ou em grupos eles utilizam para se identificarem, né? Eu acho que vale a pena ficar de olho. Ao lado eu tenho o CID-10F654, que é o CID de transtornos da personalidade, do comportamento adulto, pedofilia. A pedofilia é um transtorno, o pedófilo é um doente, consciente disso. A partir do momento em que ele tem conjunção carnal, ele tipifica um ato ilícito desses, ele é o abusador, tá? E no caso de abuso sexual, ele é crime previsto no artigo 213, tá? Previsto e existe uma sanção para isso. E o agressor deve ser devidamente julgado. A violência sexual tem dois tipos: o abuso sexual direto ou a exploração sexual, que infelizmente ainda hoje ocorre muito, muito. No slide 12, protocolo atual de avaliação. Existem vários protocolos internacionais de avaliação, existe também um nacional. Tá? Geralmente, psicólogos, psiquiatras utilizam esses testes para avaliar as crianças, né, seus pacientes. Um protocolo muito utilizado é o norte-americano, em minha opinião, um dos mais completos, porque avalia o estado emocional e o comportamento, o físico, né, tanto da criança como do seu responsável. Tá? No Brasil, um teste que existe, não me recordo agora exatamente o nome do autor, ele é muito baseado em fichas, em testes prontos. E eu, Paula Misco, acho muito frio. Acho muito frio você avaliar uma criança com perguntas prontas, né? Sim ou não, aparenta tal sintoma ou não, porque veja bem, existe essa diferença. Os sintomas da criança durante o tempo do abuso e os sintomas da criança bem depois, né? Então, esses testes geralmente não dão um resultado muito satisfatório, né? Por isso que nós vamos entrar agora, então, aqui na nossa avaliação, a avaliação que nós vamos registrar hoje, tá? Todos vocês estarão participando. É uma avaliação cognitiva comportamental. Qual é a diferença do método Castle of Life, Castelo da Vida, com as outras avaliações já existentes? Uma das principais diferenças é como abordar um paciente, quer seja ele criança ou adulto. O método mais usual na psicanálise são perguntas e respostas, mas nem todos os pacientes estão preparados para responder para uma estranha algumas perguntas, algumas situações vividas. Então, quando você aborda diretamente um paciente, de repente ele se sente constrangido, ou ele tem medo de estar se expressando corretamente. O que pode acontecer? Ele pode omitir informações, mentir, ou até mesmo falar informações com base em avaliações em autoavaliações que ele mesmo fez do que ele passou. E essas autoavaliações nunca dão certo, porque senão ele não estaria ali precisando da sua ajuda, né? Então, com base nisso, eu desenvolvi um método de psicoterapia integrativa
que inicialmente nós não abordamos o paciente. O paciente vai passar, eu vou passar aqui para um slide, para o slide 19, tá? Esse slide é um apanhado rápido do que é o método psicoterapia integrativa Castle of Life. Inicia-se um relaxamento físico. Foi uma adaptação do relaxamento progressivo desenvolvido na década de 20, né? Muitos estudiosos já fizeram adaptações em cima do relaxamento progressivo. Por quê? Porque ele foi desenvolvido para um tipo de cultura, tá? No nosso caso, eu fiz uma adaptação para o comportamento, para as necessidades do povo brasileiro, que é culturalmente diferente da população norte-americana, né? Então, o relaxamento físico ele é essencial, porque quando você chega num consultório, você está tensionado. Então, nós vamos eliminar todos os tensores, todos os efeitos da tensão física. Uma vez da tensão física aliviada, você está eliminando a produção daquele hormônio que de repente pode estar te causando dores nas costas, nas articulações, dores de cabeça, e vai passar a alimentar o hormônio do prazer. Então você vai sentir uma sensação, pelo menos, de tranquilidade. Neste momento nós entramos num leve estado de alfa. O que seria um leve estado de alfa? Por exemplo, você está indo para o trabalho rotineiramente. De repente, você lembra de uma situação gostosa que você viveu e dá aquele sorriso. Fala, ai, que gostoso. A sua mente relaxa. Você sente um prazer, um leve prazer. Isso é um leve estado de alfa, né? Então, o leve estado de alfa, ele vai colaborar para preparar a sua mente para receber a psicoterapia e, consequentemente, com um resultado mais positivo, um resultado melhor. Vamos entrar, então, no Castle of Life, tá? Onde o paciente já relaxado, ele vai imaginar esses signos vão ser sugeridos por mim, tá? É um caminho que é o seu caminho. Eu não posso definir tamanho, cor, material, mas cada um tem o seu caminho. Todos esses signos vão ser analisados pelo psicoterapeuta depois, tá? Então, ele vai passar por um caminho. No caso da criança, ele vai encontrar uma pedra mágica, embaixo tem uma chave dourada. Aí, no final do caminho, ela tem uma porta linda em formato de um coração brilhante. Ela vai abrir essa porta. Ao abrir essa porta, ela está dando a permissão para que nós possamos entrar no seu, desculpa, inconsciente. Tá? Castelo. Por que a figura de um castelo? Porque assim, quem nunca viu o desenho de um castelo? Quem nunca sonhou em ser príncipe, princesa, cavaleiro, mago, né? Então, é uma figura fácil e que pode ser imaginada por qualquer idade, em qualquer classe social, né? Entrando no castelo, nós estamos realmente entrando na mente. Mas até o momento do castelo, ainda há uma insegurança. Porque, sendo criança ou adulto, não sabe o que vai acontecer adiante. Então, ele já está um pouco inseguro. Aí nós entramos com a armadura. Como foi feita a armadura? A armadura medieval não foi feita para proteger o cavaleiro de golpes, né? Proteger a vida. Então, quando coloca uma armadura, você já se sente preparado, se sente feliz, né? Nesse momento nós trabalhamos a autoconfiança, né? A segurança. E aqui você está vendo a palavra salão, porque esse slide ele foi feito por uma palestra do tratamento de adulto,
tá? No caso da criança, não. A criança ela vai entrar num mundo mágico, num lugar mágico onde tudo é possível, todos os sonhos são possíveis. E neste mundo mágico há uma salinha secreta. Dentro dessa salinha há um caldeirão mágico. Aí é que vai entrar a nossa avaliação, tá? Dentro desse caldeirão mágico, a criança vai colocar todos os seus medos, os seus defeitos, os seus bloqueios, as pessoas que a entristecem, que ela não gostaria que participassem de sua vida. Então, assim, é muito importante alimentar a criatividade da criança e do adulto, né? Você vai sugerir o que ela vai colocar. Todos os medos, os mais bobinhos, um medo de prata, até o mais forte dos medos, de perder pai, mãe, tá? O que vai acontecer? Após vivenciar tudo isso, jogou tudo ali no caldeirãozinho, com um passe de mágica, um pirlim-pim-pim. Ela vai fazer tudo aquilo sumir. Neste momento, a programação neurolinguística explica. Ela está dando, ao jogar no caldeirão, a primeira ordem para o cérebro, para ele identificar que ele está descartando aquilo, porque aquilo não tem valor para a vida dele. E quando ele destrói isso, ele está dando uma outra ordem ao cérebro. Tá? Então, na psicoterapia integrativa que é Self Life, você vai conseguir praticar, tá? Dar ordens para que o seu cérebro realmente deixe apenas ali na caixinha tudo aquilo que for necessário para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, e eliminar o resto que está o prejudicando. A nossa avaliação ela é diferente, porque enquanto você está fazendo uma avaliação, ao mesmo tempo você já está tratando os sintomas, porque ao você lembrar das coisas, você está entendendo o que realmente te entristece. Mas quando você destrói essas coisas, aí sim, aí você consegue se sentir mais leve. É um sentimento de vitória. Por isso que eu sugiro, a partir do desbloqueio, que a criança dê uma festa maravilhosa, convide amigos, parentes, todas as pessoas que ela gostaria que comemorassem com você, que se vestisse de rei, de rainha, de príncipe, de princesa, do que quiser, tá? E que viva um momento mágico onde tudo é possível, uma festa com brinquedos, não sei, piscina de chocolate, tudo é possível, um super telão, igual os meninos geralmente imaginam, para todos consigam jogar um super videogame. Então, tudo é possível, cabe ao psicoterapeuta fazer essa avaliação ao final, tá? Dentro da nossa avaliação, agora voltamos ao slide 13, vamos deixar evidente aqui as necessidades da terapia. O profissional que optar em fazer atendimento por este método não pode utilizar roupas formais, roupas escuras, até mesmo o seu jaleco. É aconselhável que seja coloridinho, que seja criativo, tá? Então, o profissional ele deve utilizar uma roupa alegre, uma roupa que desperte a confiança da criança, tá? Porque até mesmo um jaleco todo branco pode, de repente, gerar um medo na criança, né? Uma associação com o ambiente clínico hospitalar, né? Então, vamos pensar realmente em algo bem criativo. Um hospital em São Paulo, onde eu tive meu primeiro filho, que fica no bairro de Jabaquara, todos os médicos utilizam o uniforme
coloridinho, de bichinho, de coraçãozinho, de ursinho, as enfermeiras também, o hospital é todo colorido, então assim, é todo lúdico. Tanto a mãe vai para uma sala de parto com menos receio, com menos medo, como a criança, né? Porque esse hospital, após você ter a criança, também trata, também é pediátrico, então a criança já chega num hospital que não tem aquele clima pesado, né? Isso é muito importante. Realmente melhora o emocional. Ambiente. Baseado até mesmo nisso que nós estamos falando, tá? O seu consultório, além de seguir as normas da ABNT com relação à segurança e higienização, e conforto, logicamente, deve ser um ambiente criativo, um ambiente lúdico, onde seus próprios objetos de decoração possam colaborar para as suas avaliações, né? Um exemplo muito legal, eu visitei a sala da psicóloga da Delegacia da Mulher de Barueri, e é uma sala totalmente lúdica, é uma casa com móveis infantis, onde toda criança que passou por agressão ou por abuso responde brincando, tá? Brincando de casinha. Então, isso é muito importante. Avaliando pais ou responsáveis, com o nosso método, nós avaliamos a criança individualmente, logicamente, a partir de uma autorização dos pais, mas é importante que os pais não fiquem à presença da criança, porque o contato visual pode influenciar nas respostas, e a criança vítima não pode ser, em momento algum, influenciada nem por questionamentos seus, nem por parentes ou conviventes, até porque nós não sabemos se são esses os pais ou responsáveis que também possam ser os agressores. A partir do momento em que você avalia a criança, é importante fazer uma avaliação do casal, tá? Porque nessa avaliação você consegue identificar problemas ou conflitos que aconteciam em sua vida, né? E como é uma personagem que toda criança conhece, fica muito mais fácil para ela entender que ela está ali e pode confiar em você. Você tem que adquirir a confiança da criança, né? Então, exercício 2, desenho livre, historinha sobre o desenho. Você vai pedir para a criança fazer um desenho do seu dia a dia, dos seus familiares. Esse teste, já existem vários testes psicológicos que utilizam o desenho da criança, cada um tem a sua interpretação, por isso não vou citar nenhum nome de algum teste existente, tá? Vai caber a você avaliar, porque depois que a criança faz o desenho, você pede para ela contar uma historinha, né? Vamos lá, brincando de bonecos. Você vai disponibilizar para a criança um boneco que a represente e dar a liberdade para que ela brinque o que ela estaria fazendo, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, né? E no decorrer do teste, você vai estar incluindo outros bonecos que representam seus familiares ou as pessoas que, no caso, precisam ser avaliadas. Cada boneco inserido, anote a observação da reação comportamental da criança. Exercício 4, diálogo livre. Diálogo livre ele é extremamente importante. Então, como fazer um diálogo livre? Eu sempre aconselho despertar o seu lado infantil, a criança que tem dentro de você. Veja bem por quê. Porque toda criança ela passa o tempo inteiro sendo um educando, né? Ela aprende dos pais, dos familiares, dos professores. Toda hora alguém quer ensinar algo para a criança. E qual é o momento que a criança tem para ensinar o que ela já sabe? Difícil, né? Tá bom. Como você está sendo contratado como um profissional, seria até interessante você se adaptar, mudar
a sua fala. Nós, como profissionais, sabemos que dentro de uma sessão, eu não vou falar com esse tom de voz. Eu tenho que educar a minha... A programação neurolinguística, ela expressa bem isso. Que se você muda o tom de voz, você consegue resultados em tudo aquilo que você pretende alcançar, né? Então, transforme a sua voz numa voz mais doce, uma voz mais infantilizada, né? Se for necessário, a criança tem 4 anos, fala que você tem 3 aninhos. Porque se você tiver uma idade inferior à dela, ela automaticamente vai entender, nossa, eu sei mais coisas do que ela. Ela vai querer te ensinar, ela vai querer te explicar coisas. E aí você pergunta o que é certo, o que é errado, como pode fazer, como não pode fazer. Ela vai ser o seu mestre, seu professor. Isso é muito importante. Esse teste, a nossa avaliação, ela é mais humanizada, sabe? A criança é realmente um ser especial que está ali para ser avaliado com a intenção de não desenvolver futuros problemas. Aí o exercício 5, jogo de palavras, né? Esse exercício é mais para adolescentes, não para crianças pequenas, baseado no método do jogo de palavras de Carl Jung, né? Então, você dá uma palavra e o adolescente dá outra com o mesmo significado, né? Isso daí é muito interessante. Você consegue entender quais são os valores morais, sociais que a criança tem para determinadas situações da sua vida, né? E até mesmo a partir desse jogo, você pode identificar sintomas de ansiedade ou depressão. O desbloqueio cognitivo comportamental, que seria a realização do nosso teste, né? Que já foi devidamente explicado. Convido a todos futuramente, quem sabe, para uma sessão desse teste. Anamnese comportamental, avaliação conclusiva, né? Então, aí cabe ao psicoterapeuta ou a você fazer uma avaliação de tudo que foi presenciado e todas as reações e sentimentos que participaram dessa situação. Aqui uma breve fichinha com o básico que você deveria ter, né, em mãos para poder registrar o momento da avaliação, que é o nome e a idade da criança, o nome dos responsáveis pelo menor, avaliação e observação, anamnese comportamental. Lembrando sempre que a anamnese comportamental, eu aconselho você a analisar a respiração do paciente, tá? Se ela é uma respiração contínua, se ela é uma respiração crescente, descontrolada, se durante a respiração apresenta sintomas de ansiedade, taquicardia. Então, assim, a respiração, a postura, as microexpressões, as expressões corporais, tudo isso diante dessa anamnese comportamental. Veja bem, alguns pacientes podem apresentar algumas manias de cunho neurológico. Se você estiver fazendo uma avaliação e perceber gestos que indicam problemas neurológicos, por favor, oriente seu paciente para, além de fazer a sua psicoterapia, procure um neurologista, sabe? Procure um especialista, né? Nosso trabalho aqui é em estar presente em conjunto com todos os outros profissionais que querem transformar a vida das pessoas em algo melhor, mais seguro, mais feliz, né? Não estamos aqui para atrapalhar o trabalho de nenhum outro profissional. Vamos acrescentar algo de bom no mundo com o método Castle of Life. O meu maior desejo
realmente é poder formar profissionais que atuem da mesma forma que eu atuo há tanto tempo e que já tenho resultados maravilhosos. Eu tenho casos desde de transtorno de personalidade borderline, problemas emocionais, com sintomas psicossomáticos que se transformaram em doenças reais e com a minha metodologia foram desbloqueados, né? Tenho casos de adolescentes que sofreram abuso sexual na infância e conseguiram desbloquear estes sintomas e hoje, graças a Deus, passaram numa universidade boa ou são profissionais bem desenvolvidos, são estudantes bem desenvolvidos, casais, realizo terapia de casais, terapia em grupo. Então, assim, é um método que pode trabalhar todas as áreas, as faixas etárias e as classes sociais, tá? Aqui uma última fichinha de avaliação emocional, avaliação afetiva. Castle of Life Caldeirão é onde você vai escrever tudo que foi jogado no caldeirão e a partir daí saber como iniciar o tratamento, né? Último slide, por um acaso meu currículo, eu escolhi essa foto de ponta cabeça, porque nós estamos falando de criança e eu achei que seria legal estar mostrando aí a criança que eu tenho dentro de mim, que insiste em aparecer todos os dias, tá? Agradeço imensamente ao carinho do Dr. Gabriel Logos por este convite. Eu espero que essa palestra tenha contribuído algo importante para você. Espero realmente que você possa utilizar essas informações em benefício a você ou ao próximo, né? Também tenha despertado o interesse em seguir uma carreira que possa ajudar as outras pessoas, né? Um dos sintomas que eu coloquei lá em cima e que eu esqueci de falar, tá? Infelizmente, pacientes que sofrem abuso, a violência intrafamiliar, em determinado ponto da vida acabam perdendo a fé. E falam aquela famosa frase: Deus não existe, porque se existisse não deixaria acontecer isso. Jamais fale essa frase. Deus existe sim. Mas, para que a sua vida dê certo, depende única e exclusivamente de você. Ele te dá a vida. As ações são por sua conta. Você sabe o que é o bem e o que é o mal. Então, nunca perca a fé em Deus e nunca perca a fé em você, na sua capacidade. É extremamente importante acreditar em você, é extremamente importante o amor próprio, se amar, se aceitar, se entender, né? Como fala em Mateus, né? Ame o próximo como a si mesmo. Aquele que consegue se amar, consegue dar esse bom amor ao próximo. Porque se você não consegue se amar, o que você tem para ofertar ao próximo? Nada, né? Então, vamos lá, vamos fazer aí uma reeducação mental. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Agradeço a todos por estarem comigo aqui. Estou aberta a perguntas, tá? Esclarecer qualquer dúvida. E muito grata por fazer parte dessa família maravilhosa da Unilogos. Até daqui a alguns instantes. Beijo.